Você já reparou se nos últimos tempos não é só o cansaço físico que está te acompanhando? Percebe se tem também uma sensação constante de estar em alerta. Uma pesquisa recente mostra que mais de 80% das brasileiras relatam que estão vivendo com uma sensação de ansiedade diariamente. E muitas descrevem isso como um medo de não dar conta. Talvez você reconheça isso em você. Você acorda com a mente acelerada, já pensando em tudo que você tem que resolver. Você passa o dia tentando controlar cada tarefa, cada imprevisto, cada pessoa que vem. E, no fundo, você acredita que se você perder o controle, tudo vai desmoronar. E mesmo quando você faz o possível e o impossível, você vai dormir com a sensação de que você falhou. Como se dar conta de tudo fosse o mínimo esperado para ser uma mulher forte. Mas deixa eu te falar uma coisa, com muita firmeza e com muito cuidado. Esse não é um estilo de vida sustentável. Esse é um corpo em estado de alerta constante, tentando sobreviver à ansiedade. E 2025 não pode ser mais um ano em que você vai encerrar tentando controlar tudo enquanto você perde a sua própria paz. Nesse vídeo hoje eu vou te mostrar 5 passos reais para você não fazer mais, mas sim para você sair desse lugar de alerta e começar a recuperar sua segurança interna e a sua paz emocional. Mas antes quero relembrar quem sou, Giane, professora de metafísica, de autoconhecimento, de espiritualidade ecumênica e entre muitas áreas em que eu atuo, eu gosto de guiar mulheres que estão sobrecarregadas com práticas de autoconhecimento que vão integrar o corpo, a mente, as emoções e a alma. Então vamos aí trazer um pouquinho da explicação sobre esse problema ou essa situação, se você se identificou com ela. A verdade é que muitas mulheres hoje não estão apenas sobrecarregadas. Elas habitam um corpo que acredita que se desacelerar, tudo vai dar errado. E isso não vem só da sua rotina, ela vem de um sistema de crenças subconsciente, com algumas crenças que vieram da sua infância ou da sua genética, como por exemplo, 1. Se eu não controlar tudo, eu perco meu valor. 2. Se eu não estiver sempre disponível e simpática, eu decepciono. E 3. Se eu não der conta, eu falho como mulher. E essas crenças, com o tempo, deixam de ser só uma responsabilidade e viram um estado constante de vigilância emocional. Teu corpo em alerta, a mente nunca desliga, o coração confundindo responsabilidade com medo. Você dá conta de tudo, mas você não dá conta da tua ansiedade. Você resolve tudo na vida dos outros, mas não resolve o vazio e a culpa que aparece aí quando você tenta descansar. Você tenta controlar tudo, porque no fundo você tem medo de você desabar se você soltar, se você entregar, se você render a sua vida. A sobrecarga feminina não é só excesso de tarefas. É um mecanismo de sobrevivência que se apoia no controle para tentar conter a ansiedade. Mas a boa notícia é que existe um jeito de sair desse estado de alerta, sem você se culpar, sem você abandonar suas responsabilidades e sem precisar ficar se provando seu valor o tempo todo. Por isso que agora eu vou mostrar então para você esses 5 passos que são possíveis e são reais para desmontar de você esse ciclo de ansiedade que está disfarçada de força. E te ajudar a recuperar esse direito divino de existir com paz e com calma, que é a polaridade feminina. Então vamos lá. Primeiro passo. A regra do hoje não. O primeiro passo para você sair desse modo de alerta é você aprender a fazer menos. Perdão, é não aprender a fazer menos, mas aprender a não assumir mais do que o seu próprio corpo pode suportar. Então, quando você tem medo de dizer não e diz tudo para todo mundo de sim no piloto automático, muitas vezes é medo de você falhar,
Muitas vezes é medo de você ser julgada, é medo de não ser amada, é medo de perder o controle que está por trás desse comportamento. Então hoje você vai começar a aplicar uma regra simples, mais poderosa. Em vez de você dizer sim ou não, diga só por hoje não. É uma frase que não te traz uma fuga, ela só traz um rebaixamento imediato do teu nível de ansiedade. Ela cria um espaço seguro entre o estímulo e a resposta. Ela permite você parar, pensar e se perguntar: eu realmente tenho espaço emocional para isso agora? Eu tô dizendo sim para a pessoa, eu quero dizer sim para as pessoas por responsabilidade, por escolha, porque eu quero ou por medo? Eu tô assumindo essa tarefa que estão me pedindo por responsabilidade ou para aliviar aquela sensação de que eu tenho que estar no controle de tudo? Quando você diz hoje não, você está enviando para o teu corpo uma mensagem. Olha, eu não preciso me sobrecarregar agora para continuar sendo uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa amiga. Esse é o primeiro passo para você sair dessa lógica de que se eu não fizer tudo, o mundo vai desmoronar, ou que eu sou obrigada a atender os outros, senão não vou ser amada. É você começar a entrar na lógica de que você pode existir sem carregar tudo ao mesmo tempo, ok? Segundo passo, coloque na tua rotina micropausas para recuperação. Uma mente que está ansiosa, ela não se sobrecarrega só pelo volume de tarefas, ela se esgota porque ela passa o dia inteiro funcionando como se alguma coisa pudesse dar errado a qualquer momento. Então, quando você faz tudo sem parar, o seu sistema nervoso entende que você está em perigo e ativa o modo de sobrevivência. O estado de alerta, a tensão muscular, a respiração curta, os pensamentos acelerados, o estado que a gente fala de fight or flight. Por isso que o segundo passo é você inserir essas micropausas de 60 a 90 segundos ao longo do teu dia. Não como uma frescura, não, mas como um sinal de trazer segurança para o teu corpo. Elas não precisam ser pausas longas, mas elas têm que ser pausas intencionais. Então pode ser, por exemplo, uma respiração mais profunda, com os olhos fechados, trazendo para o seu corpo a sensação de que está tudo bem parar, respirar. Tomar um gole de água com presença, percebendo as sensações desse gole e percebendo como a água está trabalhando dentro do teu corpo. Às vezes fazer um alongamento, soltar os ombros, alongar sua nuca, né? Ou até encostar a mão no seu peito, sentir o que você está sentindo. Trazer para você uma frase, por exemplo, eu tô aqui com você. Essas pequenas ações enviam para o cérebro a mensagem de que você está segura, que você não precisa ficar em alerta o tempo todo. E quando o teu corpo entende que ele está seguro, a tua mente para de exigir tanto controle. Então, não é a pausa que cura a sobrecarga, é o significado por trás dessa pausa. Então, essa pausa não pode ser mais uma tarefa que te sobrecarrega. Tem que ser algo que te traga a sensação de que eu posso desacelerar sem que o mundo vá desabar. Ok? Terceiro passo. Aprenda a delegar para desmontar aí essa ansiedade do controle, tá? Tem muitas mulheres que ficam presas no modo alerta, não porque elas fazem demais, às vezes elas até conseguiram diminuir o volume de tarefas, mas porque elas acreditam que se elas não controlarem tudo, alguma coisa vai dar errado. E isso ativa mais ainda a ansiedade. E a lógica interna silenciosa ali dos pensamentos e das crenças é: se eu deixar alguém fazer, vai dar errado, né? Aí você centraliza tudo. Se algo der errado, a culpa vai ser minha. Então é mais seguro eu fazer tudo sozinho. Mas sabe qual que é o efeito disso? Você transforma a exaustão numa falsa sensação de segurança. Você se destrói para evitar o desconforto de confiar.
Por isso, o terceiro passo é praticar uma delegação mínima viável no começo, para começar. Não para se livrar de tudo que você tem, mas para mostrar para o seu cérebro que nem tudo depende de você. Começa pequeno, por exemplo. Delegue uma tarefa doméstica. Peça ajuda no seu trabalho para um item específico. Deixe alguém cuidar de alguma coisa da sua vida sem você ficar ali em cima, controlando, supervisionando cada tarefa. E permita que alguma coisa seja feita da forma diferente do que a sua. E ficar tudo bem com a pessoa fazer do jeito que ela pode, do jeito que ela consegue. Isso não é sobre perder o controle, minha amiga. Isso é sobre ensinar o seu corpo que o mundo não vai desmoronar se você soltar um pouco as coisas. Delegar é um exercício de confiança e de autorrespeito. É você dizer para o teu corpo, eu posso descansar sem ser punida por isso. E é começar a retirar essa ansiedade desse lugar de comandante da tua rotina, ok? E agora vamos para o quarto passo, lembrando que eu vou trazer 5 passos aqui hoje para você. O quarto passo é um ritual noturno para você sair do estado de alerta e dormir melhor. O sono é extremamente importante. A ansiedade de você dar conta de tudo não termina quando seu dia acaba. Ela continua muitas vezes na tua cabeça ali, revirando pensamentos, como se alguma coisa ainda tivesse em risco. Você tenta deitar, mas o cérebro continua falando. Será que eu esqueci de alguma coisa? Eu não fiz o suficiente? Amanhã vai ser difícil se eu não planejar agora. E você fica lá, né? Com aquele monte de turbilhão de pensamentos. Isso acontece porque seu corpo está condicionado a viver em modo de alerta. E dormir é o momento que exige uma coisa que a ansiedade não permite, que é soltar o controle. É o momento em que você tem que ficar vulnerável. Por isso que o quarto passo é criar um ritual de sono anti-alerta, que vai ensinar o teu sistema nervoso que é seguro você diminuir essa vigilância. Então, não precisa ser alguma coisa longa, mas tem que ser uma coisa consistente, que você faça todos os dias. Existem muitos rituais, por exemplo, de higiene do sono. Você reduzir o brilho das telas, colocar as luzes sempre para amarela ao invés de ser a luz branca. Você fazer respirações que vão trazer a calma. Você fazer uma automassagem ou se enrolar em um lugar aconchegante, colocar bastante travesseiro em volta de você, com peso até. Fazer um journaling de escrever ali tudo que está na tua mente para tirar tudo da cabeça, né, e esvaziar ela. Então, esse ritual, ele vai começar a mandar também para o teu cérebro uma nova mensagem interna, que é de que você está seguro o suficiente para descansar, que está tudo bem você soltar. E quando o teu corpo entende que ele está seguro, ele libera você dessa necessidade de pensar em tudo que você tem que pensar sobre o dia seguinte antes de dormir. E permite que você tenha um sono de fato reparador para você ter energia no dia seguinte, tá? Dormir não é um prêmio para quem conseguiu dar conta de tudo, não, minha filha. Ele é um direito biológico que o seu corpo precisa para não entrar em colapso, tá bom? Então vamos finalizar agora com o quinto passo. Saia do piloto automático ansioso aí e faça uma agenda com alma. Quando você vive tentando dar conta de tudo, a sua agenda, a sua lista de tarefas, ela para de ser alguma coisa que é boa, que te apoia e vira uma prisão cheia de coisa para fazer. Você organiza o dia passando o tempo todo pensando no que você tem que entregar e nunca em como que teu corpo e tua mente vão se sentir fazendo tudo aquilo. E aí qual que é o resultado? Você produz, mas você se perde de você mesma no processo. Você cumpre os prazos, mas se esvazia por dentro. Você é produtiva, você segue o relógio, mas você ignora o seu ritmo interno. Você desrespeita você mesmo. Então, por isso que o quinto passo é você passar a ressignificar a tua agenda.
para ela parar de operar em cima da produtividade, do medo de falhar e comece, sim, a funcionar como um espaço onde a sua energia é respeitada, onde você consegue fazer as coisas de acordo com a tua intuição e com o teu entusiasmo. Então, vamos aprender assim na prática. Ao invés de você listar apenas as tarefas que você tem que fazer, faz blocos de energia, né? Então, o bloco do momento do foco profundo, que é o momento que a sua mente está mais clara, normalmente de manhã. O bloco do momento de leveza e criatividade, quando você precisa de atividades que demandam mais fluidez. O bloco de conexão, na hora que você precisa de coisas para você que te nutrem. Ou de nutrição emocional das outras pessoas. E o bloco funcional, das tarefas rápidas, objetivas que você tem que fazer. Se você conseguir se organizar a partir da energia que você tem e não da ansiedade de ter que entregar tudo, você recupera o sentimento de que você está presente na tua própria vida e não que você está só sobrevivendo nessa vida. Se você cria uma agenda com alma, você produz com menos sofrimento e com mais verdade emocional. Porque a produtividade com ansiedade é estado de sobrevivência. Agora, ser produtiva com presença é você ter uma vida alinhada. Então, pessoal, eu quero que a partir desse vídeo vocês comecem esse processo de sair do modo de alerta, de identificar que ele existe, de romper essa ansiedade do controle, para começar a recuperar essa sensação de segurança e reencontrar essa paz interior, sem que você precise se autodestruir para provar o teu valor. Então agora respira bem fundo. Porque talvez você tenha percebido agora que a tua sobrecarga não tenha sido só o resultado de uma rotina cheia, mas também um reflexo do teu corpo que estava tentando manter tudo em controle para não desabar. Você não passou a vida inteira tentando dar conta de tudo porque você gosta. Você fez isso porque em algum momento o teu corpo acreditou que se você parar, tudo vai desabar. A exaustão muitas vezes não é do lazer que você não está vivendo. É de medos e traumas não curados. Controlar tudo virou a sua armadura para você não sentir a ansiedade de falhar, o medo do futuro, o medo de decepcionar as pessoas, o medo de perder alguma coisa. Mas se você viver sempre preparada para um desastre imaginário, isso tem um custo. Você nunca vai celebrar as suas conquistas porque você tem sempre alguma coisa para prever. Você nunca vai descansar porque sempre tem alguma coisa para corrigir. Sempre tem alguma coisa para fazer. Você nunca vai se sentir segura de verdade. Porque tudo, quando você está nesse estado, é uma ameaça em potencial. E é por isso que você continuar nessa dinâmica não é sinal de força. É sinal de que você está tentando se proteger de um medo constante, às custas da sua paz. O ano de 2025 ainda pode ser o ano em que você deixa de se provar para aprender a se escutar. Pode ser o ano em que você saia desse modo de alerta e entre no modo de confiança. Pode ser um ano em que você deixa de querer controlar tudo por fora e começa de fato a se sentir segura por dentro. Você não precisa mais continuar funcionando como se toda pausa fosse um risco. Você pode construir uma vida onde respirar não é perigoso, é um recomeço. Se esse vídeo está fazendo para você enxergar e se enxergar no meio de uma luta que talvez você nem soubesse que você estava travando, talvez seja porque teu corpo está pedindo um caminho diferente. A tua alma também está pedindo um caminho diferente.
Um caminho onde a paz não é uma coisa que você merece só depois que você terminar de se destruir inteira tentando dar conta de tudo. Quando eu trabalho com terapias, com mentorias, em qualquer jornada comigo, eu ajudo mulheres exatamente como você a entenderem como que a ansiedade assumiu o controle da vida delas e a reconstruir uma forma de viver que respeita o corpo, a mente, as emoções e restabelecer a sensação de segurança interna. Essa dor que eu tô trazendo para vocês foi e é uma das minhas grandes dores que têm sido curadas e reconstruídas. E eu te digo que não é sobre você abandonar responsabilidades, não. E sim sobre você sair da sobrevivência e aprender a viver com equilíbrio e com presença. Então, gratidão pela escuta. Se você estiver pronta para deixar de ficar se provando por exaustão e começar a viver a partir da confiança, da clareza, da leveza, que são possíveis sim, na descrição do vídeo você tem um link em que você pode se candidatar a participar de mentorias, de atendimentos comigo. Talvez este seja o primeiro passo para você finalmente descansar sem achar que está falhando, tá bom? Gratidão e eu te vejo numa jornada por aí.